Olá, seja bem-vindo ao nosso devocional Ore como Jesus. Agora que sabemos o que é oração, estamos na carreira de olhar a Jesus e saber como Ele nos ensina a orar. E hoje eu vou ler a carta de Paulo a Timóteo, 1 Timóteo 2, versículo 5, onde ele diz assim: Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Bom, já aprendemos que a nossa oração a Deus como Pai, ela é feita e capacitada pelo dom do Espírito Santo que habita em nós e em nome e no poder de Jesus Cristo que habita em nós por meio do Espírito Santo. Agora, no devocional de hoje, observe que o apóstolo Paulo vai dizer a Timóteo que há um só Deus e há um só mediador. Hoje, na cultura, muitas pessoas dizem que há muitos deuses e levam as suas petições ou dizem as suas orações aos seus deuses. O que o apóstolo Paulo vai dizer é que existe um só Deus. Então, o que eu diria é que a oração, ela é feita ou é uma oração quando levada a Deus, ou seja, todas as petições levado ao que chamam de outras divindades, a ídolos ou outros nomes, como a natureza, como os astros, como os ETs, não podem ser chamados de orações, porque a oração, ela é uma oração quando ela é direcionada a Deus, porque há um só Deus. Mas Paulo diz que não só há um só Deus, mas há um só mediador. Jesus é aquele que é o nosso mediador, aquele que media a nossa oração, a nossa relação com Deus. Lembramos da cruz do Calvário, que antes da cruz, como o apóstolo Paulo vai dizer aos Romanos, pois todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Jesus é aquele que media a nossa relação com o Pai. Sem Jesus, nós jamais poderíamos nos apresentar diante de Deus, pois um Pai Santo não poderia receber filhos ou pessoas pecadoras. O exemplo que eu dou a você nesse devocional, vamos supor que alguém está necessitado de algo, de alimento, de moradia, certo? De proteção, um morador de rua, uma mãe que sofre com seus filhos sem alimento, sem pensão, sem salário. Por mais que haja na sua rua, no seu bairro, alguém que tenha condições de salvá-la, alguém que tenha condições de alimentar os seus filhos, alguém que tenha condições de protegê-la ou de dar moradia, se ela não souber essa pessoa, é necessário alguém que intermedie, que medie essas duas realidades. Então, um assistente social, por exemplo, ele vai e reconhece aquela pessoa e vê a sua necessidade financeira, física, a sua proteção, a sua saúde. Então ela leva até alguém ou procura alguém que a patrocine, que a ajude. Esse assistente social, por exemplo, ele tem essa condição de intermediar dois mundos opostos, distintos e separados. Assim Jesus faz por nós. Nós temos hoje um Pai Celestial, poderoso, amoroso. Se nele nós estamos seguros, protegidos, alimentados e salvos, é porque Jesus vem à cruz do Calvário, deixa a sua glória e vem até nós para mediar a nossa relação com Deus Pai. Paulo diz, há um só Deus e há um só mediador. Como ele mesmo diz, eu sou o único caminho, a verdade e a vida. Portanto, uma oração só é oração se direcionada ao único Deus. E essa oração a único Deus só pode ser recebida pelo Deus Pai através e por meio de Jesus, que é o nosso mediador. Mas não só mediador, mas Paulo vai dizer aos Romanos 8:34 que também ele é o nosso intercessor. Nós temos o intercessor, a mesma coisa que João vai dizer em sua primeira carta, 2, versículo 1, que ele é o nosso advogado. Nós temos um advogado, nós temos um intercessor, nós temos um mediador. Jesus Cristo, Paulo vai dizer a Timóteo, o homem Cristo Jesus. Então quero convidar você nesse devocional a você hoje passar um tempo em oração agradecendo a Jesus por sua mediação. Agradecendo a Jesus por sua intercessão por nós. Quando nós oramos, e vale aqui lembrar que antes de nós orarmos, Jesus já intercedia por nós ao Pai. Então hoje, passe um tempo em oração a esse Deus verdadeiro e único e agradeça em oração a mediação de Jesus na cruz do Calvário, as suas intercessões constantes e agradeça Ele por ser o seu grande advogado e defender você diante do Pai até a eternidade. Que Deus te abençoe rica e abundantemente.